Alex, o Heitor tá aí na bancada da cozinha, traz pra mim. Aí perto da fritadeira, traz o Heitor pra mim. Ou você levou ele? Tá aí perto da bancada. Fazer um favor. Ih, será que acabou a bateria? Não, acho que eu desliguei. Eita. Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar sobre... Deixa eu só fixar o comentário, porque as pessoas que entrarem, elas vão ir vendo o que a gente vai falar hoje. Ligando aqui o Heitor, né, pra me acompanhar ele, porque o Mozão também vai fazer um treino ali agora, uma live, então se o Heitor precisar, eu tenho que ir lá socorrê-lo, né? Mas hoje a gente vai falar sobre esse assunto que eu deixei aqui, né? A gente vai falar sobre suco detox, chá, shot, e aí? Será que esses itens realmente fazem, né, aquele milagre todo que a gente vê sendo anunciado por aí? Pois é. Eu decidi fazer essa live sobre esse assunto porque essa semana eu recebi muitos comentários sobre isso, mas em especial eu recebi um vídeo, né, de uma pessoa me mostrando, né, um perfil de um outro profissional, falando lá, né, pra pessoa perder 10 quilos, ela faria uma mistura, acho que era limão com água, uma misturinha assim, né, tipo um shot, né, que a pessoa ia fazer isso por uma semana, perder 10 quilos, tá. E essa pessoa me perguntou, né, se isso realmente é verdade, se isso realmente acontece. E aí eu vi a necessidade de vir falar bem abertamente aqui pra vocês sobre isso. O que acontece, gente? Isso aí não acontece assim, tá? Não é desse jeito que às vezes muitos profissionais bordam, tá? Por aí. E eu acho isso até meio assim, injusto, né? Porque às vezes é colocado como algo assim, milagroso, né? A verdade é que suco detox, shot, os chás são potentes aliados numa perda de peso, tá? São potentes auxiliadores aí para você queimar a gordura, para você destravar seu metabolismo, mas eles não fazem milagres e a gente não deve fazer loucuras aí, né? Em relação a esses itens, tá? Por que eles são tão potentes, gente? Porque eles vão conseguir ali fornecer bastante nutrientes, tá? Em uma dosagem só. E também compostos bioativos, tá? Então, algumas substâncias que a gente vê, igual dos chás no geral, a cúrcuma, né? Falando em cúrcuma, eu até lembrei, né? Teve uma caixinha lá, só que eu ainda não respondi, acho que foi até sua, Elis. Eu vi, mas eu ainda não cheguei tempo de responder aqui. Cúrcuma e açafrão é a mesma coisa, tá? É o mesmo item. E aproveitar aqui e dar mais uma emenda, porque o que acontece? Às vezes, quando a gente compra essa cúrcuma, esse açafrão, às vezes ele não é o melhor. E como que a gente vai saber, né, se ele é o melhor ou não? Você vai pegar uma colherzinha de sopa, tá? Diluir num pouquinho de água e levar ao fogo e ficar mexendo ali. A hora que começar a levantar borbulhas, né, fervura, você perceber que ele tá ficando mais grosso, criando consistência, ele não é 100% cúrcuma, não é 100% açafrão. Ele tem alguma farinha, algum amido misturado ali junto, por isso que ele engrossa. Então, o pozinho mesmo do açafrão e da cúrcuma, quando você aquece a água quente e coloca ali para mexer, ele não vai formar esse mingau, tá? Se ele forma mingau, é porque ele tá aí com essa farinha de trigo, ou às vezes amido de milho, que eles adicionam, né? Pra, né, dar volume, né? Nem sei por que eles fazem tanto isso, né? É como se fosse ali no quesito daquele que a gente compra, o corante, né? Só que o corante a gente precisa, né? E faz essa parte do processamento dele. Já do açafrão, não, tá? Então, aproveitando aí que eu pegando essa pergunta da Elis, né? Já falei sobre isso. Ó, já comprou a glutamina, perfeito. Então, vamos lá, gente, pensando nesse quesito do shot aí. Então, eles vão fornecer bastante nutrientes, shots, sucos, chás, né, nutrientes. E também vai fornecer compostos bioativos, tá? E esses compostos bioativos, eles fazem, vamos dizer, né, eles que seriam responsáveis pela mágica, tá? Por quê? Esses compostos bioativos, eles são muito mais do que nutrientes. Eles conseguem modular alguns genes, ou seja, modular a nossa genética. Eles conseguem atuar em alguns, né,
processos do nosso corpo que os nutrientes em si não conseguem fazer, tá? Por exemplo, um exemplo muito clássico que eu falo aqui muito com vocês, que é o tal da biogênese mitocondrial. O que acontece, gente? Quando a pessoa ela é sedentária, ela vai ganhando peso, sobrepeso aí, né? O que acontece com ela? Ela entra num estado de corpo ali inflamado, tá? E essa inflamação que rola ali vai fazendo uns desajustes metabólicos. É como se esse metabolismo da pessoa começasse a ficar estragado, vai ficando mais lento, tá? Então, tudo que a gente faz ao longo da nossa vida, com os nossos hábitos alimentares aí, né? O sedentarismo, né? Álcool, cigarros, né? Tudo isso aí, gente, né? Não dormir direito, né? Ficar muito estressado, ansioso. Tudo isso vai desgastando o nosso metabolismo, tá? E esse desgaste do nosso metabolismo, uma das consequências, principalmente quando a gente ganha peso, é a gente ter um tal do déficit mitocondrial. Ou seja, é quando as nossas mitocôndrias, elas não conseguem funcionar a todo vapor. Como assim, Nutri? O que é isso? As mitocôndrias, gente, é como se fosse forninhos, né? Tipo um fogãozinho a lenha que você tem dentro do seu corpo aí, dentro das suas células, que queima gordura, tá? Então, se você não tem mitocôndria, você não queima gordura. Você pode treinar, correr o dia inteiro, fazer o déficit calórico que for, mas você não vai queimar gordura, muito menos a localizada. Então, as pessoas quando têm sobrepeso e obesidade, quando ela tem um corpo inflamado, elas têm um déficit nessas mitocôndrias. É como se esse número de mitocôndrias e tamanhos fossem reduzidos, tá? Então, essa pessoa aí, ela precisa de ter alimentação estratégica, ela precisa fazer algumas estratégias para reverter esse quadro. Então, a pessoa que está com sobrepeso e obesidade, ela tem que reverter esse quadro dela, tá? E como que a gente reverte isso, Nutri? Através dos alimentos. Usando alimentos que têm compostos bioativos que são favoráveis a uma biogênese mitocondrial, ou seja, que são favoráveis para aumentar a quantidade e o tamanho das mitocôndrias, né? Que é os forninhos que a gente queima gordura. Então, quais alimentos, Nutri? Já aproveita e anota, gente. A cúrcuma auxilia nisso, o chá verde auxilia nisso, alimentos com resveratrol, ou seja, um exemplo aí, a uva, o suco de uva, gente, aquele suco de uva tinto, né, aquele que a gente compra de garrafa de vidro, sabe? Por que o de garrafa de vidro, Nutri? Porque ele é 100% integral, né, ele não tem açúcar, não tem conservantes, né, mas sempre é bom ler o rótulo, tá, pessoal, para confirmar isso mesmo. Esse suco de uva ele tem resveratrol, que tem compostos bioativos que auxiliam nessa biogênese mitocondrial, tá? Então, quando a gente fala, aí, por exemplo, de destravar metabolismo, né, de desinflamar esse corpo, a pessoa que está estagnada no processo de emagrecimento, essa pessoa, um dos fatores que ela pode estar trabalhando é essa biogênese. Além da alimentação, gente, o exercício físico, principalmente aeróbico, ou seja, o que é o exercício aeróbico? É aquele que a gente vai gastar mais respiração. Então, corrida, caminhadas, uma bicicleta ali, por exemplo, tá? Uma natação ali, esses HIITs. Por que às vezes, né, teve uma época que os funcionais, HIITs, ficaram tão famosos para a perda de peso? Porque eles, além de preservar a musculatura, eles trabalham muito o cardio da pessoa. CrossFit, por exemplo. Lá no CrossFit a gente pega peso, mas a gente tem muito treino de cardio junto. O CrossFit é um mix, né? De treino de musculação e de cardio, principalmente. Inclusive, dentro de um mês, né, é feito ali alguns períodos de treino para potencializar o nosso cardio, tá? Então, por isso que é muito comum as pessoas verem muito resultados quando vão para esses tipos de treino, porque elas estão fazendo aeróbico e o aeróbico, ele vai gastar oxigênio, ele vai gastar ali, né, precisar de uma queima de gorduras a mais, porque para manter essa energia. Então, o que ele vai fazer, né? Quando a gente faz um cardio, ele vai estimular essa biogênese mitocondrial, ou seja, o aparecimento de novas mitocôndrias.
E se você associa, olha, pega essa dica da Nutri. Gente, eu acho que eu nunca dei tanta dica boa nas lives igual eu tô dando, viu? Tem dia que eu tô inspirada mesmo. Tem dia que as ideias vêm, assim. Mas pega esse exemplo aqui que a Nutri vai dar, ó, pra você ver. Você fez o seu treino hoje, seu cardiozinho. Às vezes você já foi em jejum, né? Porque você já viu na live, né, de ontem que a Nutri falou mais um pouquinho sobre isso, um cardiozinho, né? Por exemplo, em jejum. Aí, pós esse treino, você ainda vai estar ali, né, no tal do EPOC. O que é o EPOC, né? É você continuar queimando calorias mesmo após o treino. Então, um cardio, você pode continuar até 10 horas após ter feito aquele cardio, continuar queimando calorias, tá? Então, após o seu treino, se você vai lá e faz, né, no pós-treino, tá, pessoal? Um copinho de suco de uva integral. Gente, mas é um copinho, tá? Não é, assim, excesso, não, porque ele também tem carboidratos, ok? E se você combina ele com uma fonte proteica, tá? Para poder equilibrar o índice glicêmico desse suco de uva, né? Então, por exemplo, um peito de frango com alguns vegetais ali, né? Para combinar, uma batata doce às vezes, né? Se você sentir essa necessidade. Mas um copinho de suco ali de uva no pós-treino. Você está estimulando muito mais essa biogênese mitocondrial. Você está estimulando muito mais essa queima de gordura, né? Porque você está colocando ali o que seu corpo precisa no pós-treino, que é carboidratos e proteínas, e de quebra você está dando compostos bioativos, no caso aqui o resveratrol, nesse pós-treino, né? Então você está potencializando ainda mais esse resultado. Então é disso que eu falo, de alimentação estratégica, é nesses assuntos aí. Só que igual eu estava falando no início, né? Alguns profissionais vendem como milagres, né? Só que não é um milagre, tá vendo? Esse resveratrol sozinho, não adianta nada você levantar de manhã, tomar um copo de suco de uva. Chegou ali no meio da manhã, tomou 1 litro de chá verde, né? Usou cúrcuma em todos, né? No seu almoço ali, no seu arroz com cúrcuma. Mas se você, por exemplo, tá ali no seu almoço, tomando uma Coca-Cola ali, né, junto, no lanche da tarde, vai lá e come uma coxinha frita, de noite pede um hamburgão, não treina, fica a maior parte do tempo sedentária aí, né, usando bebida alcoólica, fumando, então isso aí não vai fazer um milagre, ele não vai te emagrecer. Mas se você equilibra, utiliza as estratégias aí, você consegue otimizar muito mais e destravar, por exemplo, um metabolismo aí, igual eu falei, que está estagnado, que não está conseguindo perder peso, você consegue destravar esse metabolismo e melhorar ele, né? Fazer com que ele consiga queimar mais gordura. Então, é disso que eu tô falando, tá? Isso que é as estratégias que a gente utiliza aí para você conseguir ver mais resultados nesse processo, tá? E outro detalhe aqui, gente, o que acontece? Quando a gente fala desses itens, suco, detox, shot, uma coisa pra vocês ligarem alerta. Muitos profissionais, às vezes, vendem o seguinte, emagreça, igual eu falei desse vídeo que eu recebi hoje. Eu não vou repostar aqui, né, porque eu acho que vai ter gente que às vezes vai querer fazer. Mas, tipo assim, faça tal coisa e emagreça 10 quilos. A gente tem que tomar cuidado porque, primeiro ponto, às vezes aquilo ali vai ser uma forma de iludir a pessoa, pelo seguinte critério. Vamos supor, se você aí passou o final de semana, igual vamos supor final do ano agora, né? Que dezembro praticamente, acho que é raro uma pessoa que não comeu bastante carboidrato, bastante tudo, né? Doce. Então é normal essa pessoa chegar, né, em janeiro, ela chegar ali com uns 3, 4 quilos a mais. É muito normal isso. Porque ali ela teve consumo de tanto carboidrato, tanta coisa, que ela tá inchada. Inclusive o abdômen dela tá inchado, ela, né, ainda tá digerindo tudo isso, então após o final de semana, por exemplo. E o carboidrato, né, quando a gente come ele para cada molécula ali de carboidrato, ele puxa mais 3 de água. Então, por isso que às vezes quando a pessoa faz uma dieta low carb, né, cetogênica, ou seja, reduz carboidratos, ela acha que, né, que emagreceu muito. Por quê? Porque se ela reduz o carboidrato não vai estar puxando essa água junto, tá? Então, essa pessoa, ela não vai estar o quê? Com excesso de água ali, ela não vai estar retida.
Quando a gente tem um final de semana aí que a gente, né, bebe bastante, que a gente come bastante, a gente fica inchado, a gente tem retenção de líquido, a gente tem um estômago, um intestino mais inchado. Aí o que muitos profissionais fazem, né? Eles vendem ali uma semana detox, né? Fazem ali um esquema, por exemplo, de chá de cavalinha e bastante água para você beber a semana inteira. Então, na verdade, aquilo ali, você não tá perdendo gordura. Você vai estar, na verdade, ali perdendo líquido. Você tá perdendo retenção de líquido que você tava. Só que aí as pessoas, elas criam na cabeça dela que esses itens que reduziram o peso dela estão fazendo ela eliminar gordura, mas não, tá fazendo ela perder essa retenção. Então aqui, né, recapitulando para vocês, a gente tem que tomar cuidado que em uma semana você não perde 3, 4 quilos em uma semana de gordura. Você perde 3, 4 quilos, mas nessa perdida aí de peso, você tá perdendo principalmente líquido, inchaço, gases, né? Gases ali acumulados, flatulência, né? Do processo de digestão. Então, vocês conseguiram pegar isso que a Nutri tá explicando? Ou seja, eu tô reforçando aqui para vocês que não existe um milagre, né? Não é que vocês vão fazer isso e vão perder gordura em si. Vai ser positivo? Vai ser interessante? Lógico, porque pensa... Esse corpo que estava aí retido, esse corpo que estava aí com uma digestão lenta, ele precisa melhorar isso. Então, você precisa sim ter, por exemplo, essa semana detox aí, né? Mas essa semana detox está primeiramente atuando nisso, melhorando esses dois tipos de inchaço que você tava, que é o inchaço ali de circulação, né, de líquidos, e muitas vezes também um inchaço abdominal, de uma digestão que estava sobrecarregada, né? Muito comum, principalmente pós-churrasco aí, por exemplo, tá? Então, às vezes tem pessoas que até ficam sem ir no banheiro. Então, utilizar esses itens para auxiliar nisso, super é favorável, né? Porque você vai estar reduzindo, eliminando ali toxinas, coisas que estariam inflamando o seu corpo e atrapalhando o funcionamento correto aí do seu metabolismo, tá? Mas não necessariamente você tá perdendo gordura ali junto. Então isso tem que ficar bem claro para, né, não criar essas falsas expectativas e depois a pessoa entrar num ciclo vicioso. Que é isso, né? Que ciclo é esse? É o seguinte, eu como até morrer, extrapolo pra caramba, final de semana, né? E né, problema da segunda-feira eu resolvo, eu recupero, chuto o balde, chuto a mesa, chuta tudo, né? Aí a hora que chega a segunda, aí a pessoa pensa assim, não, só vou fazer aquele detox de novo e tá tudo numa boa, né? Não, isso é errado, porque você começa aqui a fazer um ciclo vicioso e você não aprende a equilibrar os alimentos, não aprende a fazer uma boa nutrição, um bom equilíbrio disso aí, certo? A Maria Luísa perguntou, fazer exercícios em casa ajuda? Demais dá conta, gente. Você se movimentando, fazendo exercícios, pode ser em qualquer lugar. O principal do exercício físico é a gente fazer um que a gente se sinta bem, tá? Que a gente goste de fazer. Eu acho que é um fator que atrapalha muitas pessoas. Inclusive, eu tive muita dificuldade nisso quando eu fui começar a fazer treinos, porque eu sempre tinha na minha mente fazer academia. Não, tem que ser academia, tem que ser musculação. E eu não gosto muito da musculação, não gosto muito da vibe da musculação. Dependendo do horário, né, eu não me sinto bem. Né? Então, assim, às vezes tá muito cheio, né? E eu não gosto muito de treinar com muita gente, muito cheio. Então, sempre que eu começava a musculação, rapidamente eu desanimava e desistia, né? Por quê? Porque não era aquilo que eu gostava de fazer, tá? Mas então eu consegui descobrir outro tipo de treino que eu gostasse de fazer, que é o CrossFit, né? Eu sou apaixonada com treino de CrossFit. Apesar de eu não estar indo, né, devido à rotina, os horários, porque ela tem horário certo para ir, né? Então, com o Heitor ainda tá um pouco conturbado, então eu tô fazendo mais os treinos em casa, né? Mas o principal ponto, fazer algo que você goste, tá? Ter uma orientação, gente, de um personal para te orientar, montar um treino para você fazer em casa. Hoje em dia a gente consegue fazer treinos para estimular a musculatura, para crescer massa, né, músculos e massa magra, com peso das coisas que a gente tem em casa mesmo, ou seja, um treino bem tranquilo aí, tá? Hoje em dia é possível, o importante é não ficar parado.
fazer uma caminhada mesmo, igual eu falei, né? Tudo contribui bastante, tudo auxilia. Messiad, não sei qual que é o seu nome. Ele colocou aqui corre. Perfeito, gente. Correr é um baita de um exercício para potencializar a queima de gordura aí, porque ele aumenta essa intensidade para estimular aquela biogênese mitocondrial que eu expliquei aqui no início para vocês. Muito bom. Eu tô com o objetivo, na verdade, gente, eu tinha esse objetivo antes do Heitor chegar, né? Antes de eu saber que eu estava grávida, eu tinha colocado como objetivo correr, né? Era um objetivo da minha vida, porque eu tenho um certo bloqueio com corrida, né? Eu acho, assim, eu fico pondo na minha cabeça, é tão cansativo, né? Correr, ai meu Deus. Mas eu melhorei muito meu cardio depois que eu fui pro CrossFit, porque lá a gente corre, né? Então eu tinha colocado na minha meta de vida que eu ia vencer esse bloqueio de corrida e eu ia começar a correr. Inclusive, galera, aqui em Itatiaia tem uma corrida todo ano em março, que é aniversário da cidade. Esse ano eu tô me comprometendo a ir, nem que eu vou caminhando com o Heitor no carrinho, mas eu quero ir nessa corrida. Só se acontecer alguma coisa muito séria pra mim não ir. Porque eu quero desbloquear isso, né? Eu quero ser boa nisso, né? Na corrida, porque é muito importante. Inclusive, se alguém quiser ir junto comigo de companhia, viu? Se começar as inscrições, eu falo com vocês aqui. Oi, Rose, boa noite. Então, antes, né, de eu saber que eu tava grávida, eu tinha esse propósito de correr, né? De melhorar a corrida. Só que aí eu descobri que eu tava grávida, né? Veio o Heitorzinho aí maravilhoso e durante a gestação a gente já não pode correr, né? Aí pós a gestação eu tô com dificuldade nos horários pra, né, deixar ele. Mas aqui na rua da minha casa é um lugar ótimo pra correr. Mas aí a gente tá fazendo umas caminhadinhas, né? Nesses períodos agora tá com chuva, mas quando tá sol a gente faz uma caminhada de carrinho. Eu já tô treinando pra essa corrida. Que eu acho que vai ser mais uma caminhada, mas tá valendo, gente. Até o final do ano eu acho que eu consigo melhorar meu cardio aí, mais do que já é. A Elis comentou, correr é maravilhoso. Corri 5 anos, olha só pra vocês verem, gente. Corrida é muito bom, gente. Corrida é perfeito. Eu tô falando assim pra vocês, eu não tenho experiência de participar de campeonato de corrida, nada disso, mas, né? Nossa, Nutri, vamos pedalando que é melhor. No pedal eu acho que eu tô melhor, que eu pedalo aqui na bicicleta que eu tenho aqui em casa, né? Então sempre pedalo aqui. Mas eu tenho que fazer essa da corrida, gente. Eu tenho que destravar isso aí, tá? Bom, gente, e igual falando desse suco, do shot, do chá, eles vão tomar muito na perda de peso, porque eles vão contribuir por pontos específicos que travam o nosso metabolismo, que atrapalham a gente conseguir emagrecer. Então, por exemplo, a gente tem sucos, shots e chás que vão atuar, por exemplo, na nossa saúde intestinal, melhorar o funcionamento do nosso intestino. Por quê? Se tem uma pessoa que é, por exemplo, constipada, ela não vai no banheiro todos os dias, essa pessoa ela tá super inflamada. Porque ela tá guardando o restinho, né? Tá guardando cocô dentro dela. Se cocô fosse bom, a gente não fazia, a gente não jogava fora, né, gente? A gente ficava com tudo pra gente, tá? Então, tem chás, shots aí que vão estimular, melhorar essa saúde intestinal. E no nosso intestino, igual eu falo pra vocês, ele é como se fosse o nosso segundo cérebro. Então, nele a gente também tem controles hormonais, ele vai influenciar na nossa fome, na nossa saciedade, na absorção de nutrientes, tá? Porque é no intestino que a gente absorve vitaminas, minerais, os nutrientes. Então, muitas vezes, algumas pessoas às vezes têm ali, né, cabelos quebradiços, pele ressecada, unhas quebradiças, né, manchas brancas ali na unha. Isso tudo é sinal de carências nutricionais. E às vezes ela tá tendo essas carências nutricionais porque, como se diz, ela não tá conseguindo absorver esses nutrientes. Não necessariamente porque ela não tá comendo, mas o intestino dela não tá conseguindo absorver. Então, melhorar essa saúde intestinal é muito importante, né? E o que a gente pode ter de itens para fazer essa melhora? Então, por exemplo, ali, em quesito dos shots, utilizar às vezes ali o própolis. Eu gosto muito do própolis para essa questão do intestino. E também o própolis, ele auxilia na imunidade, tá?
E lembrando também, gente, que o intestino nosso, ele é super influenciador do nosso sistema imunológico. Se a pessoa também não tem o intestino funcionando muito bem, ela pode ser aquela pessoa que tem muita tendência a ficar gripada, dá muita diarreia, dá muita intoxicações alimentares, sabe? Quando a pessoa dá uma diarreia, fica tendo vômitos aí, né? Ou seja, passa por, né? Fica assim, eu comi uma coisa que não me fez bem. Às vezes não foi necessariamente, né, só isso, mas é porque você tá com o sistema imunológico fraco. Seu sistema, né, seu sistema digestivo, ele não tá funcionando 100% a todo vapor, tá? Então, por exemplo, ali, um shotzinho com própolis, acrescentar o própolis nesse shot, no chá, às vezes ali, antes de, né, de dormir, você consegue melhorar, potencializar isso. Chás, por exemplo, para esse quesito da digestão. A gente tem um anis estrelado que vai atuar no intestino principalmente, e temos ali a espinhadeira santa que atua principalmente no nosso estômago, tá? Então vamos supor, pegando aqueles exemplos que eu dei, vamos supor que você passou um final de semana que teve assim, né, que extrapolou geral, né? Um feriadão prolongado, por exemplo. Aí a hora que chega na segunda, se você percebe que você tá com aquele inchaço abdominal, intestino mais preso, né? Aquela barriga dura, distendida, gases, soltando muito pum, aí você utilizar chás como, né, espinhadeira santa, o anis estrelado, se você tiver mais, né, constipada, você colocar, por exemplo, o uso do própolis, você utilizar, por exemplo, aqui também o chá de gengibre, o gengibre também auxilia na digestão, o hortelã auxilia na digestão, tá? Pode ser feito o shot de hortelã. Como que faz, Nutri? É só você macerar as folhas, tá? Então pega ali a folhinha de hortelã, principalmente melhor fresca, tá? Macera, ou seja, põe no copinho e macera como se fosse aquele socador de alho, sabe? Como se fosse um pilão. Macera aquilo ali e você, né, faz o restante dos ingredientes. Põe um pouquinho de água, um pouquinho ali de gengibre, mistura e toma de manhã em jejum, né? Vai auxiliar nesse quesito, né? Nos gases ali também, né? Por causa desse hortelã que auxilia nesse processo aí da digestão também, tá? Tem um outro também, outra erva, tá me fugindo o nome, uma erva doce, tá? A erva doce também auxilia nesses gases e ela também é interessante como atuação de calmante aí, tá? Outro fator interessante, no dia de hoje, né, a gente anda super ansioso, super estressado. E o que a gente costuma fazer quando tá ansioso, estressado, tá com raiva? Comer, né? A gente é muito comum a gente descontar as nossas emoções, né, com comida. A gente desabafa as nossas angústias da vida, às vezes com comida, tá? Então ali, para essas pessoas, elas utilizarem, fazer shots, sucos, chás que vão potencializar esse relaxamento, vai contribuir muito para a perda de peso. Primeiro ponto, porque ela vai conseguir controlar ali, né? Se ela tá mais calma, mais relaxada, né? Mais tranquila, ela vai evitar de ficar comendo em excesso. Esses episódios, por exemplo, compulsivos aí que rola, ela já vai reduzir isso. E se ela reduz isso, ela não come excesso de calorias, ou seja, ela não vai estar ganhando gordura, não vai estar ganhando peso. E por outro ponto é que se ela colocar, né, ela tá utilizando essas estratégias, ela provavelmente vai estar modulando o cortisol dela, porque o cortisol é um hormônio que fica elevado quando a gente passa por um momento de raiva, um momento de estresse, por exemplo, tá? O cortisol ele fica elevado. E esse cortisol elevado, ele bloqueia a perda de peso, tá? Ele é o hormônio do estresse. Ele sinaliza pro nosso corpo que a gente, né, tá acontecendo alguma coisa, você tá em guerra. Porque pensa aqui comigo. Quando você libera esse cortisol é quando você tá ou ansioso, ou com raiva, estressado. E esses momentos você fica geralmente o quê? Mais agitado.
você tá preparado para a guerra, né? Se você tá ansioso é porque você tá preocupado, tem alguma coisa te incomodando. Então é a forma, né, do seu corpo liberar ali, né, adrenalina, libera esse cortisol para você ficar em alerta, para você tomar uma atitude rápida. É como se você estivesse no meio de um tiroteio, ou seja, no meio de uma guerra mesmo, para você ficar com a tensão lá em cima, para você correr caso o bicho pegue. É tipo isso que acontece, entendeu? E esse cortisol elevado, ele bloqueia essa perda de peso porque como se você estivesse nesse período de guerra aí, o seu corpo entende o quê? Opa, eu não sei o que está acontecendo, essa pessoa pode precisar ficar sem comer, então eu não posso deixar ela morrer, então a gente não vai reduzir essas gordurinhas localizadas não. Deixa esse negócio estocado, porque o bicho tá pegando lá fora, eu não sei o que tá pegando, então não vamos gastar essas gordurinhas que tá guardada aqui não. Isso aqui é a nossa reserva de energia. A gente vai deixar estocado, porque se caso ela passar fome, ela tem nutrientes aqui, né? Ela tem gordura para ela sobreviver. É tipo isso que o nosso corpo pensa, tá, gente? Quando tem essa liberação desse cortisol. Então, ele bloqueia essa perda de peso aí, tá? Então, se a gente utilizar estratégias para modular isso, para melhorar isso, a gente consegue ter resultados positivos no processo de perda de peso, de queima de gordura. Então, vocês estão conseguindo acompanhar que muitas vezes esses chás, esses shots, eles às vezes não vão atuar diretamente assim, queimando gordura, né? Mas eles vão atuar em situações também que nos levam a, né, não conseguir perder peso, a não conseguir ter o emagrecimento. Por isso que eles são tão importantes, eles auxiliam tanto ali, tá? Mas a gente tem aqueles que vão conseguir agir diretamente, né, no nosso metabolismo, acelerando ele, ou queimando ele, ativando vias de emagrecimento. Como, por exemplo, a gente tem o chá verde. O chá verde é um dos chás ali que é bem interessante no processo de perda de peso, porque ele ativa diretamente uma via chamada AMPK. Essa via é a via responsável para a gente conseguir perder peso. Então, se a gente não ativa essa via, você pode fazer o que for, mas você não perde peso, tá? Então, pessoas que têm ali obesidade principalmente, às vezes elas têm dificuldade a ativar essa via, tá? Então, o chá verde, ele consegue ligar, é como se ela apertasse o botãozinho para ligar essa via, e essa via faz o quê? Ela reduz, né? Ela faz com que você não acumule tanto gordura, ela faz com que você quebre mais gordura, faça mais lipólise, ela faz com que você oxide mais gordura. Como assim, Nutri? Para você conseguir emagrecer, você não é simplesmente reduzir calorias, mas você precisa conseguir promover duas etapas. Por isso que só contar calorias não é o suficiente. Porque você pode fazer uma alimentação aí, comer só alimento industrializado o dia inteiro, só McDonald's, e comer pouca calorias, o que seria, né, o que promoveria um emagrecimento, mas esses alimentos, eles não ativam o seu metabolismo. Eles não fornecem nutrientes, né, compostos bioativos o suficientes para você conseguir ativar, por exemplo, esse botãozinho do AMPK, tá? Por isso que você faz por um período de tempo, mas também não consegue depois continuar perdendo peso, porque às vezes você não faz essas combinações estratégicas para ativar esse AMPK. Porque, por exemplo, para essa perda de peso, você tem que fazer esses dois processos, né, para conseguir eliminar essa gordura. Não é só contar calorias, mas a alimentação estratégica que ativa essa MPK, você, por exemplo, ativa essas duas vias, que é a lipólise e a oxidação. Ou seja, o primeiro passo para a lipólise é você pegar essa gordura localizada, arrancar essa gordura localizada e jogar na sua corrente sanguínea, tá? É o que muitos procedimentos estéticos fazem. Arranca a gordura localizada, joga na corrente sanguínea. Mas, e aí, você tem que passar para a segunda etapa, que é a oxidação dessa gordura, tá? E essa segunda etapa é o que muitas pessoas, principalmente com obesidade, não conseguem fazer direito, porque elas não têm, lembra? Das mitocôndrias, do déficit mitocondrial, que a Nutri explicou mais cedo aqui na live? Então, elas não têm isso aí 100% funcionante. Aí é, né, aquele fator da dificuldade de perder peso, tá?
Então, ela tem que passar por essa outra função, que é a oxidação dessa gordura. É onde a gente vai queimar essa gordura, que acontece lá nos forninhos, né? Lá na mitocôndria, é lá que a gente queima a gordura. Então, se você às vezes está aí fazendo uma dieta, reduzindo calorias, mas não está tendo estratégia, não está tendo combinações inteligentes, né, nutritivas aí da sua alimentação, você não vai conseguir ativar essa lipólise e nem essa oxidação da gordura. Então, você não vai conseguir eliminar essa gordura de fato. Às vezes, você tira essa gordura, joga na corrente sanguínea, mas ela vai voltar e vai ser acumulada novamente. Ela não vai ser queimada, não vai ser eliminada de fato, tá? Então, o chá verde, eu falo que é um dos chás mais, assim, completos que existe, porque ele atua em bastante pontos aí, né? Ele ativa essa MPK no processo de perda de peso, tá? Mas, igual eu falei, ele sozinho ele não vai fazer o milagre, né? Não adianta a gente colocar o chá verde sozinho. Não adianta nada você levantar de manhã, comer, olha só pra vocês verem, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidados aí para não fantasiar demais, colocar os alimentos como milagrosos. Uma pessoa que levantou de manhã, come um pacote de bolacha recheada e um todinho. No meio da manhã, ela vai tomar um chá verde. Depois, na hora do almoço, ela vai lá e come, por exemplo, batata frita, põe até um arroz, um feijão, um bifão ali empanado de frango, mas não põe salada. Chega no período da tarde, ela vai lá, come uma coxinha e uma Coca-Cola. De noite, um hambúrguer, um pedaço de pizza. E chá verde ao longo do dia. Não vai resolver, porque o que ela tá fazendo ali para inflamar o corpo, para travar o emagrecimento dela, né, para fazer com que ela acumule mais gordura, é muito mais coisas do que o que ela tá fazendo para conseguir ativar essa perda de peso. Então ela tá com uma alimentação o quê? Desequilibrada. Nutri, eu posso comer ali, né, uma coxinha como Coca-Cola? Pode. Mas a sua alimentação ela tem que estar equilibrada para isso, tá? Porque senão, se isso for a coxinha e Coca-Cola, for algo diário, de todo dia, né? Isso não vai ser interessante para o seu emagrecimento, não vai contribuir, tá? Porque isso vai alterar vários mecanismos, várias vias ali, que não é interessante. Quer ver outra coisa aqui que eles auxiliam, né? Que o suco, o shot, o chá auxilia e que é um grande sabotador de perda de peso, eles auxiliam no controle ali, né, da nossa insulina, ou seja, eles auxiliam no controle ali dos carboidratos, né, da carga glicêmica, da resposta de insulina que a gente tem do nosso corpo. A insulina, gente, ela é um hormônio que ele atua contra o processo de perda de peso, tá? Por isso que às vezes é muito comum a gente ver pessoas que têm diabetes tipo 2, tá? Ou seja, que as pessoas que desenvolveram diabetes na vida adulta, obesas e com dificuldade de perda de peso, tá? Porque elas têm resistência à insulina. A insulina delas não funciona como deveria, né? O corpo dela pegou uma resistência. Então, o corpo dela às vezes produz excesso dessa insulina. E essa insulina, ela é um hormônio que bloqueia a perda de peso, porque ela faz o esquema como se fosse do cortisol, né? Ela entende que o seu corpo está em sobrecarga, que o seu corpo está recebendo muito carboidrato e ela não está conseguindo, né, dar conta de tudo. Então, ela fala o seguinte, ó, a gente não vai queimar essa gordura localizada não, sabe por quê? Porque toda hora tá chegando fonte de energia aqui. Então, por que a gente vai gastar essa caloria, né, que tá estocada em forma de gordura aí na sua pochete, se toda hora tá chegando carboidrato ali, né? Então, ela faz esse bloqueio, ela é um hormônio anabólico, ela é favorável ao crescimento. Para quem tá no processo de hipertrofia, de ganhar músculos, né? Ela é interessante ela ser estimulada em alguns momentos, mas quem tá na busca de perder gordura localizada, não é legal a gente ficar estimulando a insulina o tempo inteiro. Foi o que eu citei nesse exemplo dessa alimentação, né? Que a pessoa come ali bastante gordura e carboidrato ao longo do dia e depois quer tomar um chá verde para perder peso. Não vai funcionar assim. Não vai ter esse milagre, né? Não vai
contribuir dessa forma, tá? Então ali, gente, a gente precisa, né, ter ciências que esses alimentos vão auxiliar, mas eles não vão fazer ali um milagre, né, nesse processo. Acho que teve pergunta aqui, vai subindo aqui, eu vou perdendo as perguntas. Deixa eu só voltar aqui. Posso tomar 2 litros de água com limão por dia? Pode tomar, tá? É só cuidado para não ser excesso de limão aí, tá? Mas a água com limão, gente, o limão, ele tem uma questão de auxiliar aí no controle do cortisol, tá? Que eu expliquei aqui pra vocês. Então, o limão é super interessante nisso. O limão é interessante para modular o nosso paladar, adaptar o nosso paladar, tá? Então, aquela pessoa que tem muito desejo por doce, então ele vai ajudar a modular esse paladar e as pessoas tendem a reduzir essa vontade de comer doce. Então, vamos supor aqui, aquele dia, vamos supor, TPM, né, das mulheres aí que tem mais desejo por doce. Eu estou olhando assim, gente, que eu fico olhando o Heitor. Aqui. Aquelas pessoas que têm mais desejo por doce, ou aquele dia que você, né, tá mais cansada, mais estressado, e você, né, sabe que esse dia você vai ter o desejo a mais por doce ali. O que a gente tem que... Uma dica que a gente pode fazer é utilizar nesse dia a água, né, um litro de água, espremer um limão ali e beber ao longo do dia, porque você vai estar adaptando. Bateu a vontade do doce, uma água com limão. Aquela água com gás, gente, igual quem vai sair, por exemplo, e tá querendo, né, abandonar o refrigerante, água com gás e um limão espremido, tá? No primeiro dia, às vezes você estranha se você não tem o costume de alimentos azedos, mas depois você adapta. O nosso paladar é super adaptável, o nosso corpo, ele se adapta muito bem às coisas, né? Obrigada. E o desafio da Serra do Elefante, esse é um desafio de bicicleta ou de corrida? Quem sabe, ó, a Nutri às vezes prepara pra ir nele, hein? Bom, gente, eu acho que eu respondi todo mundo. Se eu não tiver respondido ninguém lá pra cima, pode mandar aqui de novo. É porque vai subindo aqui, eu esqueço de olhar aqui as perguntas, mas pode mandar. E eu também abro caixinha depois também pra vocês mandarem. Então, gente, igual eu tava falando aí sobre modulação, né, da glicose. Então, essa modulação da glicose, ela é importante a gente fazer ela, tá? A gente precisa ter essa modulação. E esses itens aí pode auxiliar. Por exemplo, um chá de canela, a canela super auxilia. Você fazer um shot de manhã de vinagre de maçã, um pouquinho de canela, nem precisa pôr mais nada. E água, fazer um shot desse de manhã, um shot desse pós o almoço ali. Para quem precisa controlar esse índice glicêmico, né? Quem já tá com uma resistência à insulina aí, né? Começando a ser instalada. Para quem tem muito desejo por doce, estão na semana de TPM, super também vai auxiliar nisso aí, tá? Além disso, pega mais essa dica. O vinagre de maçã, ele também aperta o botãozinho da NPK. Ele também aperta aquele botãozinho que vai fazer com que você não acumule tanta gordura e que você também queime e quebre mais gordura, tá? Ele também faz isso. Então, olha pra você ver, chá verde e vinagre de maçã, tá? São importantes nesse processo. Em relação ao, né, igual eu falei também, né, reforçando de novo, não adianta nada, eu vou comer ali um prato de batata frita com bacon e colocar vinagre de maçã e que eu não vou absorver essa gordura e pronto. Não, não é assim, né, gente? Tem que ter um equilíbrio aí. Se tudo no seu dia for só excessos, né, frituras, gorduras, você vai ter que tomar muitos litros de vinagre de maçã para você conseguir, né, equilibrar isso, tá? Mas aqui o que eu quero dizer é que pequenas estratégias vão auxiliar muito. Esses itens vão super auxiliar. Eu acho que eu não dei exemplos de suco, né? Sucos também, gente, igual o suco detox. Por que ele ganhou essa fama de detox? Porque ele vai fornecer bastante nutrientes de uma forma, né, única ali, tá? Então, por exemplo, de manhã é um horário bem interessante da gente colocar um suco detox, shots, por exemplo, de manhã. Por quê? Quem assistiu a live do sono tem uma noção. Porque durante o nosso sono, a gente faz o detox natural, a gente faz uma faxina, tá? Então, ali de manhã, o que o nosso corpo mais precisa é de nutrientes. Por isso também, galera, peraí, deixa eu beber uma água, minha...
Eu vou falando e minha garganta vai secando. E como é que é que eu tava falando? Ah, do suco, beleza, já lembrei. Então, por exemplo, então de manhã ali, tudo que você mais precisa é desses nutrientes. E outro detalhe aqui, o que muitas pessoas costumam fazer? Extrapolam à noite e elas pulam o café da manhã para compensar a extrapolada da noite. É uma pessoa que não pensa em estratégia, uma pessoa que só tá pensando em contagem de calorias, tá? Se só contar calorias funcionasse, seria perfeito. Mas, pensa aqui comigo. Você colocou bastante carboidrato, você colocou bastante, né, índice glicêmico, alimentos inflamatórios antes de dormir. Aí no outro dia o que o seu corpo mais precisa é conseguir eliminar essas toxinas. Aí você vai, me mete um louco e faz um jejum. Você acaba, né, inflamando ainda mais esse metabolismo. Então ali de manhã o que ele mais precisa, tá, é de nutrientes para ele desinflamar, para ele fazer, né, o funcionamento intestinal aí. Então um suco verde vai auxiliar nesse ponto. Porque num copo ali você vai conseguir ter bastante nutrientes para isso. Então a couve ali é riquíssima em magnésio, clorofila, né? Então ela é um potente aliado nesse detox ali. Você colocar, né? Eu vou falar também como que a gente monta o suco verde. Deixa eu só ver a pergunta aqui que apareceu. É verdade que água com limão deve ser tomada de canudo para proteger os dentes? Sim, gente, se você é uma pessoa que tem sensibilidade aos dentes, você pode estar utilizando o canudo, tá? Mas se você não tem sensibilidade, se você não tá ali fazendo, né, o louco, porque o meu pai uma vez, gente do céu, eu nem era nem nutricionista, eu era menina nessa época, eu acho que nem faculdade, eu nem pensava em fazer faculdade. Meu pai, não sei de onde que é, meu pai que é tipo de velho, que tipo assim, se você falar com ele que acho que comer cocô ajuda pra alguma doença, você vai e faz, sabe? Agora, se o médico prescrever um medicamento, né? Se a filha nutre prescrever um manipulado, não faz. Mas essas coisas mandiga aí de milagre, faz tudo, sabe? Ele é nesse estilo. Então, uma vez, não sei quem falou com ele que tinha um desafio de limão, que tipo assim, era tipo assim, hoje você tomava um limão e ia dobrando a quantidade por, sei lá, um mês, nem sei. Meu pai começou a fazer isso. Gente, pelo amor de Deus, né? Excesso, mesmo limão, sendo pouquíssima caloria, sendo um item que auxilia super no controle, né? Do cortisol. Gente, não, né? Não. E ele é ácido. Essa acidez aí que pode, né, causar essa irritação aí no quesito dos dentes, tá? Então, a pessoa que já tem sensibilidade nos dentes, é interessante colocar o canudo. Mas caso você não tenha, você não é, né, aquela pessoa que consome o tempo inteiro, não precisa, não há tanta necessidade. Mas é interessante, principalmente para quem tem essa sensibilidade aí nos dentes, ok? Eu tava falando, do suco verde, isso. E o suco verde, gente, como que a gente monta o suco verde ideal? Eu gosto muito de pegar no seguinte ponto, a gente colocar um folhoso verde escuro nele, tá? Porque aí a gente já pega magnésio, que é um nutriente que muitas pessoas, né, quase 80% da população tem deficiência de magnésio. E ele é um mineral muito importante no processo de queima de gordura, tá? Ele atua nesses processos de perda de peso aí. Colocaria ali também uma fruta, tá? Poderia ser uma laranja, poderia ser uma maçã, uma pera, um limão mesmo, tá? Aí essa fruta, não necessariamente ela pode ter uma função específica, mas às vezes mais para dar sabor, tá? Mas se a gente quer, por exemplo, melhorar um inchaço, uma retenção de líquidos, às vezes uma melancia, um melão. Se a gente quer, por exemplo, um calmante ali, né? Esse corpo que passou, vamos supor, né? Pulando carnaval, né? Semana inteira. Então ele precisa dar uma relaxada. Ou a pessoa que está mais estressada, um maracujá, por exemplo. Para a pessoa que precisa de mais saciedade, por exemplo, colocaria ali uma maçã, tá? Mas fora isso, seria mais questão de paladar. Intestino, pessoa que tá com o intestino preso, mamão, né? Ou uma pessoa que precisa melhorar o estômago, um abacaxi, tá? Por exemplo, a gente consegue associar, né? Tá vendo? Que alimento é assim... É maravilhoso, né, gente? Alimento é vida, né? Então, a gente consegue fazer essas combinações assim ou mais para dar sabor à fruta, tá?
E aí junto você poderia colocar algumas especiarias que vão ter mais compostos bioativos para conseguir modular mais a fundo algum item que você precisa. Então, por exemplo, glicose, né, como desejo por doce, modular a insulina, uma canela, por exemplo. Digestão, hortelã, que mais, né? Que mais vocês gostariam aí de ver? Alguma dica? Mas a gente poderia, por exemplo, poderia fazer o uso do chá junto também nesse suco, tá? Se a pessoa, vamos supor, ela tem muita fome ao longo do dia, ela precisa de saciedade. Então a gente poderia acrescentar junto ali uma sementezinha de chia ou uma sementezinha de linhaça, por exemplo, para estimular mais essa saciedade, tá? Poderíamos colocar também um vegetal ali, é interessante, então vamos pôr uma cenoura, que é rica em vitamina A, que atua tanto na saúde da pele, como também na queima de gordura, tá? Inclusive, gente, dá outro macete aqui pra vocês. Aquelas pessoas que têm dificuldade de comer verdura, de ter verdura, às vezes em alguma refeição, ela pode substituir essa verdura, por exemplo, do jantar, por um suco verde. Então, vamos supor, se você de noite, corrida, ou às vezes você não gosta de comer arroz, feijão, jantar com salada de noite, você vai lá e fez, vamos supor, um pão com ovo, né? E vai lá e faz um suco verde, por exemplo. Daí nesse suco verde você coloca um folhoso verde escuro, por exemplo, uma couve, uma cenoura e um pouquinho de gengibre, perfeito. Aí ele se perguntou, né? Gengibre no suco eu coloco, couve, limão e gengibre. Pode, perfeito. O gengibre tem um grande poder anti-inflamatório, tá? Pode utilizar, auxilia na digestão, o gengibre também. Tem ação termogênica, tá? Ou seja, de melhora do metabolismo, aceleração do metabolismo, tá? Então, o gengibre, canela também tem um pouquinho de ação termogênica, tá? Auxilia nisso aí, ok? Bom, pessoal, eu acho que eu falei tudo pra vocês sobre suco, detox, shot e chá. Eu acho que eu falei tudo. Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, fale agora ou cale-se para sempre. E, gente, como eu digo, né? Se vocês gostaram da live, depois curte a live que a Nutri postar, encaminha para alguém que precisa ver e precisa, né, chegar no corpo ideal em 2023. Não vamos jogar esse negócio para 2024, não, gente. É hoje que a gente tem que começar esse processo, hein? Já era para ter começado, na verdade, né? Mas, recapitulando aqui, gente, suco detox, shot, chás vão ser grandes e potentes aliados na perda de peso, tá? Mas mandorinha só não faz verão. Eu acho que é esse o ditado, né? Não sei, sou péssima em ditados. Mas sozinhos eles não fazem milagre, a gente tem que ter um equilíbrio nessa alimentação. Mas aqui eu dei várias dicas de como eles vão auxiliar nesse processo de perda de peso. E vocês, né, eu acho que em todas as lives eu sempre cito algum exemplo de um shot, às vezes um chá, porque eles auxiliam sim, tá? Mas sozinho eles não vão fazer milagre. Não adianta você ter uma rotina, uma alimentação toda desregulada e querer, por exemplo, que o chá verde vai lá e faça você queimar gordura, né? Não é bem assim. Mas eles, né, a gente sabendo combinar esses alimentos, esses itens de maneira estratégica, a gente consegue potencializar os resultados nossos ali, tá? Podendo se intercalar um dos sucos detox e outro shot, pode fazer intercalação. Inclusive, gente, é interessante a gente intercalar, a gente trocar, tá? Porque, como eu falo, o nosso corpo é super adaptável, tá? E se tratando também de nutrientes, é legal cada semana você fornecer alguns específicos. O ideal seria cada dia a gente fornecer um nutriente diferente. Vamos supor, exemplo aqui. No almoço hoje eu comi cenoura, chuchu e abóbora. Aí amanhã eu como beterraba, brócolis e couve-flor. O ideal seria isso. Mas nem sempre é viável, né, gente? Mas então a gente pode fazer a estratégia de semana. Uma semana eu vou comer tais vegetais, na outra eu troco. E isso também vale para os chás, vale para os sucos, para os shots, tá? Quando você está fazendo algum tratamento específico, vamos supor, eu tô muito nervosa, estressada, então eu tô utilizando
alguns itens específicos pra... Toda hora eu acho que o Heitor tá chorando, gente. Quem é mãe é assim também? Ou isso é paranoia da minha cabeça? Eu tenho que procurar um psicólogo. Toda hora eu acho que ele tá chorando. Eu escuto ele chorar. Sério mesmo. Aí, só que ele tá aqui comigo e eu não tô chorando. Então, gente, a gente tem que fazer, por exemplo, nesse caso que você tá fazendo um tratamento específico, aí vamos supor que todo dia de tarde você tá tomando chá de passiflora, comendo ali um quadradinho de chocolate 70% em cima de uma banana para te ajudar, né, a relaxar e ficar mais calma. Então, ali é um tratamento, você vai fazer por mais dias repetitivos aquele item, tá? Para modular o seu estresse, modular a sua ansiedade, ok? Mas a gente está visando aí, né? Essas estratégias para destravar metabolismo, para levar nutrientes, é sempre importante, né? Perder peso, né? Em si, ativar esse MPK, é importante a gente dar uns rodízios aí, porque se você ficar o resto da vida com a mesma coisa, seu corpo vai se adaptar. É igual o esquema da caloria, lembra? O corpo adapta. Aí a gente faz, por exemplo, um jejum para quebrar esse metabolismo que está começando a estagnar. Paladar, a vida inteira comeu doce. Meu Deus, Nutri, eu não tomo café sem açúcar de jeito nenhum. Adaptação, nosso corpo se adapta, né? Tudo nosso corpo se adapta. Shot é só cúrcuma, gengibre e glutamina. Pode colocar limão ao invés de própolis? Pode sim. Pode colocar limão, pode colocar vinagre de maçã, dá pra fazer shot. O própolis dá pra fazer shot. Dá pra você colocar aí... falei vinagre de maçã, cúrcuma, gengibre, limão. Pode colocar, inclusive, couve, fazer um shot de couve, né? O que você faz? Você vai bater uma couve com pouquinha água, ideal seria um mixer, vai coar e vai pegar aquele caldinho verde. Aquele caldinho verde você faz um shot com ele, tá? Não, dá pra fazer muito shot, gente. É muita opção de shot que dá pra gente fazer ali, tá? Então, lembrando, suco, shots aí é pra gente conseguir potencializar, né, uma bomba de nutrientes ali de uma vez ali que a gente precisa, tá bom, galera? Então é isso, gente. Vou me despedindo aqui de vocês, que já tá praticamente dando 1 hora aí de live, né? Porque se deixar, a Nutri vai ficar falando aqui a noite inteira, depois, a hora que é hora de eu dormir, eu curso dormir. Aí eu atraso toda a minha rotina, tá? Eu vou responder as caixinhas que ainda faltam pra mim responder e vou deixar outra, tá? Depois para vocês mandarem lá a dúvida que vocês tiverem, o que vocês querem saber, tá bom? Que a Nutri responde para vocês. Beijo para vocês e depois vai lá, né? Deixa o seu curtir na live, comenta aquilo que você mais achou e principalmente, gente, compartilha o que você aprendeu aí com alguém que tá nesse mesmo objetivo com você, tá? Traga essa pessoa para fazer junto com você as dicas que a Nutri tá dando. É importante a gente ter alguém do nosso lado, porque é uma forma de nos manter motivados. Muitas vezes a gente desiste porque a gente sente que tá sozinho nesse processo, tá? Então, vocês já têm a Nutri aqui que tá dando orientação, que tá ajudando vocês, mas traga uma pessoa também para participar junto. Tem uma pessoa, uma amiga, uma mãe, né? Às vezes o boy magia aí, para colocar em prática junto com vocês, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau! Boa noite, Elis. Boa noite, Paloma. Boa noite aí quem ficou assistindo aí até agora. O Gabriel Messias. Agora eu vi o nome dele. Tchau, gente!